Ao vivo e a cores. Tem tanta luz que tá refletindo no quadro lá, né? Ué, bem com a passagem lá, refletiu o rosto de Moisés. Isso aí, pode resplandecer o meu, quando quiser. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bom? E vocês? Tudo jóia. Essa hora ninguém tá com os olhos pequenininhos, né? Todo mundo de olho aberto. Não tem muito jeito a genética, né? Não Quando tem sorri, muito já era. risco. Ó, o da Dani tá abertão, hein, Dani? É o truque, né, minha filha? É igualzinho. Preciso aprender esse truque. Calma que eu vou te ensinar. Ai, ai. Tá empolgada? Abre aí. Não, vai você, gente. A passagem hoje fala sobre resplandecer o rosto de Moisés, né? Olha o quadro. Falei, olha o quadro, tá resplandecendo o rosto do dia. Amém. Amém. É, Sinal. é sinal que eu Boa conversei noite, com você. Bianca. É, vai lá. Bora. Vamos lá. Jesus Cristo, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de conversarmos, contarmos histórias, vivermos essas palavras, que o Espírito Santo continue direcionando tudo que a gente falar aqui, a minha boca, da Carla, de todos, da Dani, de todos que participarem, que não seja a nossa vontade, né? Não seja o que a gente queira falar, mas que seja o seu direcionamento e que a gente não resista, que o Espírito Santo direcione e que a gente fale exatamente o que nos foi direcionado. Que a gente não resista a tentar falar da nossa forma ou do que a gente acha que é, mas que seja o que o Senhor está dizendo para nós. Oramos assim em seu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Até a Manu da Alex está online. Ah, Manu. Manuzinha, eu falei, agora não tem desculpa, vai assistir. É isso aí. Muito bom. Isso aí, Porque de manhã tá dormindo, né? É isso Beijo, aí. filha. Tá aqui no lado. Manda lá, cara. Manda lá. Ó, só um detalhe, né? A Bianca entrou aí, lá é meia-noite, né? Que isso, Bianca? Pois é, Tá doido. devia estar descansando, porque, né, atleta, tudo tem que dormir cedo aí, ó. Mas a palavra do Senhor não tem hora, né? Muito bom. É. Muito bom mesmo. Bianca Guerreira. Capítulo 34 de Êxodo. E aqui vai falar sobre as novas tábuas da lei, né, que Moisés vai fazer. E o foco principal desse capítulo é a renovação da aliança. E eu comecei achando muito interessante o versículo 8. Então, Deus começa a se revelar para o seu povo. Uhum. Então, quando a gente vê a história lá, desde o começo, é meio nebuloso quem é Deus. E conforme a civilização vai se desenvolvendo, né, a população, o povo de Deus vai crescendo, Deus vai se manifestando e demonstrando o seu poder, quem ele é e o que ele deseja, né? E já logo de cara, aqui no comecinho, já fala assim, que Deus, ele se proclama, né, para Moisés. Ele até tem isso também no versículo, no capítulo anterior, né? E eu quero ler esse pedaço aqui porque é bem, bem forte, eu sinto, né? Uhum. Então, o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade,
que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado, o culpado, perdão. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. A gente lendo, né, principalmente o Velho Testamento, a gente não consegue muito, num olhar mais primário, assim, enxergar isso tudo em Deus, né? Muitas vezes a gente enxerga só a parte da punição, da morte, de um Deus irado, de um Deus sem paciência, na verdade, né? O que a gente enxerga olhando alguns fatos. Mas Deus é um Deus de sabedoria, né? Sobretudo. Então ele lidava com o povo, e ele lida ainda hoje, em cima daquilo que o povo tem. Né? Deus trabalha sempre com a gente em cima daquilo que a gente tem, aquilo de conhecimento, inclusive, né? Conforme mais se busca o conhecimento, mais ele tem opções para trabalhar com a gente, mas ele não é limitado. Então, ele trabalha com o povo em cima daquilo que ele tem. Então, nos primórdios, eu fiquei pensando, né? Como Deus alinhavou cada detalhe para preparar a vinda de Cristo e se posicionar na aliança que ele fez desde o início lá. E esse povo aqui é um povo mau, na sua essência mau, de guerra, conquistador. Que jeito você acha que Deus devia aparecer então, né? E eu lembro da política, né? O povo, daquela discussão ideológica, não tem nada a ver, mas eu lembro, né? Você quer enfrentar os bandidos com flores, né? Não tem como. Então, essa época aqui, não tem como a gente... essa era a maneira que Deus tinha diante daquilo que o povo era, né? De ser conhecido e de se mostrar. Mas nos detalhes, em cada etapa posterior, a gente vai enxergando isso de verdade no Senhor, né? Pelo próprio fato do povo ter se rebelado anteriormente, né? Ter feito o ídolo lá, e era para ele ter apagado todo mundo do mapa, né? Gente, olha, Deus é tão bom que ele não deixa a gente ser Deus, né? Porque se fosse por mim, não existia mais ninguém, filho, nem eu. Então, estava fulminado tudo mesmo, né? E lá desde Abraão, a gente já começa a aprender e a entender sobre intercessão. Então, ele se apresenta, né? Deus se apresenta novamente a Moisés dessa maneira, colocando aqui quem ele é, que é um Deus de amor, um Deus misericordioso. E Moisés, pela própria... ele imediatamente se prostra e já começa a falar, né? Que é ali na sequência do 8. Senhor, o povo é obstinado, perdoa. Então, aqui a gente já começa a ver como que é poderosa a intercessão. Como Deus escuta a oração, inclusive pelos outros. Então, Moisés se coloca, né, realmente como um representante na brecha que a gente fala, como intercessor, para que o Senhor não caminhasse com eles. Porque o Senhor ele não queria nem caminhar mais. Olha, eu encontro com vocês lá. Quando chegar, eu volto, que eu não aguento mais vocês, né? Traduzindo. E aí aqui não, Moisés pede, não, caminha com a gente, Senhor. Por quê? Porque Moisés sabia, ele reconhecia que sem Deus eles não conseguiriam chegar. A missão que Deus concedeu a eles sem o próprio Deus não seria possível ser alcançado. Então, aqui ele já diz isso. E aí o Senhor estabelece, então, né? Dá todo o ordenamento, o regramento para que ele volte ao Monte Sinai, ele prepara de novo as tábuas, ele está pronto e ele sobe para então Deus escrever novamente os termos da aliança, na renovação dessa aliança que ele tinha feito lá atrás com Abraão. É a mesma aliança. Mas aqui tem que haver uma renovação, porque ela foi quebrada, né? Pelo povo, foi quebrada unilateralmente. Então aqui Deus não desiste mais uma vez, até mesmo vindo a intercessão de Moisés, né?
Lá em Abraão, lembra, né? Era só uma cidade que Deus ia destruir. Aqui seria todo o povo dele escolhido. Então Moisés faz o mesmo que Abraão fez e intercede pelo povo aqui. Aí eu fiquei pensando essa questão de aliança, né? E fui procurar no dicionário. Eu gosto de procurar a palavra no dicionário. Eu fui lá ver o que significa aliança. Eu sempre me surpreendo com o significado das palavras, né? Lá tem o que a gente já conhece de mais usual, que é um pacto ou um tratado que tem uma finalidade. Então, quando você pensa em aliança, a gente pensa em pacto, em contrato, tem que ter benefício para as duas partes, né? Mas aqui eu não consegui achar benefício para Deus. Não consegui. Né? Se a gente pensar bem, ele, pensando humanamente falando, ele está no prejuízo, né, nessa aliança. E o povo já começou quebrando essa aliança aí, né? O pacto que foi feito. Mas tem uma segunda definição de aliança, que é união e matrimônio. E aqui acendeu uma luzinha. Eu falei assim, nossa, uau, matrimônio. A gente não fala que o Senhor Jesus, ele tem a noiva, que é a igreja, noiva. O que vai acontecer com a gente? Na verdade, já aconteceu, se a gente quiser viver isso, né? De sermos esposa, esposo de Cristo, né? Quando a gente aceita Jesus e a gente entende isso, a gente observa que, na verdade, essa aliança é a nível matrimonial. Por quê? A única coisa que tem no matrimônio, tirando o que o mundo coloca aí pra gente de errado, né? O fundamento é o amor. E o amor, ele não tem preço. Ele não tem... A troca do amor é muito mais além do que o dinheiro, do que bens, do que vantagens que essa união, que é essa outra definição aqui, né, de aliança, pode dar. Então, todo o princípio de amor, e aí a gente começa a entender e ver aqui, né, que ele mantém, ele, como a gente leu ali, né, ele é cheio de amor e cheio de fidelidade. Então, o povo traiu, o povo não vai, mas ele continua fiel. Fiel àquilo que ele diz, fiel à aliança por amor que ele fez por nós. Então, aqui mesmo no Velho Testamento, e com tudo isso, Deus vai preparando o povo com aquilo que eles tinham para a vinda de Jesus. Então, essa parte de simbologia, né? Todo o Velho Testamento tem muita simbologia. Muita coisa que é material. E era dessa maneira que o povo, naquela época, iria começar a compreender e entender o que Cristo fez por nós hoje. Então, aqui, só aqui eu já falei, nossa, eu quero parar. É de pensar essa questão da aliança de Deus e Cristo conosco como uma união, como um matrimônio mesmo. Né? Que é algo que excede qualquer interesse, excede, né? E aí a gente vai ver a definição do amor lá em Coríntios 13, que é lindíssimo, né? Chega a ser um poema, aquele versículo. E aí a gente começa a chegar mais perto do entendimento do que é o amor, né? De Deus e de Cristo por nós. Então, ele fala outra coisa aqui também, que já é outro aspecto. Então, o primeiro é isso, né? Deus se mostra como ele é, e depois a gente tem essa questão da aliança em si, né? E dentro desses aspectos, que é a própria lei, os próprios mandamentos, que são os termos dessa aliança, ele vai colocar algumas coisas que eu achei, são coisas que, se você for ver bem, são detalhes, mas que eu achei que são bem interessantes, que é o que eu vou pontuar algum deles aqui, porque tem muita coisa, né? Se a gente for destrinchar mesmo, tem muita coisa para ver. Uma delas, ele fala assim, ó, no 14, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. A hora que eu li isso aqui, eu lembrei de uma música da Ana Paula Valadão, que fala assim, ó, tens ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. E é bem isso. Ele é ciumento. E é por isso que é tão importante, e ele coloca tanto aqui essa questão, né, de ser um adorador só dele.
Os termos da aliança é de exclusividade. Isso é claro, né? Desde o princípio. Deus quer exclusividade nossa. Naquele tempo, o que se existia eram coisas mais materiais. Só que quando a gente transporta para o agora, a gente vê que isso é muito sutil e é muito... Às vezes é até mesmo difícil de identificar. E por isso que a gente tem que estar bem ligado também. Então eu coloquei um outro aspecto aqui, que já é no 18. Deixa eu pôr o zóio aqui, que já está ficando difícil de ler. Ele fala assim, ó, celebre a festa dos pães sem fermento. A questão do fermento aqui tá ligada ao material, né? Deus sempre colocou festas para o povo, já reparou? Porque Deus é um Deus de alegria. O problema de hoje é que a gente faz a festa sem ele mais, né? Então, naquele tempo, o centro era ele, das festas. Sempre está lembrando que saiu do Egito, das coisas, né? Dos prodígios que ele fez, da fidelidade da aliança. Cada festa que eles faziam tinha um significado para lembrar isso tudo, né? Então, sempre as festas, o tema central era Deus. Era o que ele fez. Então, aqui ele fala, mas e por que sem fermento? E daí a gente já começa a fazer uma ponte do que tem aqui no Velho Testamento com o Novo. E aí eu me lembrei de um versículo, 2, na verdade, que está em Mateus, tem outras referências em outros também, mas eu vou pegar aqui. Mateus 3,10 fala da adoração e de culto ao Senhor. Então, vamos pegar lá. Mateus, eu já marquei aqui para eu não ficar perdendo muito tempo. O 3,10. São duas referências, então. Aqui no 3, um pouso aí de novo. É referente a parte que fala, né? Não, eu peguei errado aqui, não é isso não. Acho que eu marquei errado. 3,10 não é bem o que eu li, não. Mas fala da questão da adoração ao Senhor com exclusividade, né? Não fazendo outros deuses, não cultuando outros deuses. E depois, mais para frente, que é o Mateus 16, depois eu até vejo aqui certinho qual que é a referência. Ele fala do fermento. Então, Jesus está conversando, né? E ele fala assim, do fermento dos fariseus, né? Que já é do 16, o 5. E disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui, os discípulos não entendem, eles pensam que Jesus está falando do pão. E aí, Jesus, no final dessa explicação aqui, ele diz, né? Não é do fermento do pão que Jesus está falando, mas do ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso está lá Jesus falando. Então, Jesus vem reafirmar o que está sendo colocado aqui nos termos da aliança. Porque aqui ele fala para a gente tomar cuidado com esse mundo. Só que em outros termos, ele fala aqui. Ele fala para não se casar com as filhas. E ele fala para não se envolver no mundo. Por quê? Porque isso pode se tornar armadilha. E é a armadilha que a gente passa hoje, que é muito sutil. Então, você tem uma amizade, você começa a ver determinadas coisas que vão contra o princípio de Deus, mas é muito levinho, muito sutil, todo mundo faz. Imagina, você conversa com alguém, não tem problema nenhum, e aí você vai ver, caiu na armadilha, que foi formada, que é justamente esse fermento aqui, que está simbolizado lá no Velho Testamento. Então você pensa, mas o que tem a ver não comer pão com fermento? Mas para que o povo lá na frente entendesse o ensino de Jesus, era necessário esse preparo. Muito bom. Então, muito bacana isso tudo, né? Como o Velho Testamento se reforça, né? E comprova que Jesus, de fato, é quem?
o enviado do Senhor, né? E o Filho de Deus. Verdade. É massa. Aqui. E depois ele vai falar também de primícias. Como naquela época era agropastoril, né? Eles eram meio que nômades ali ainda, né? Então fala dos primogênitos de boi, do gado, das plantações. Transportando para hoje é o que a gente dá de melhor nosso, Senhor. Né? O nosso melhor horário, o nosso melhor trabalho, o nosso melhor tempo para a família. Porque hoje Deus não está mais ali no tabernáculo, como foi naquele período. Ele está dentro das pessoas, daqueles que o aceitaram. Então, o meu melhor para as pessoas vai refletir esse amor, esse Deus amoroso e as primícias que eu tenho para com o Senhor. É muito difícil de exercitar isso, né? Muito difícil mesmo. E é diário. Então, aqui fala, né, que o povo se encontraria lá no monte, em determinado tempo em tempo. Tinha que ter Moisés para intermediar essa relação deles, mas hoje não. Hoje, com o sacrifício de Jesus, o plano da salvação que o Senhor já implantou, nós temos esse contato com Deus, com o Senhor a todo momento, com Cristo. Nas pessoas e através delas, e dentro de nós. Como Deus é um Deus de relacionamento, esse amor e essa fidelidade, ela tem que ser transparente em nós. E aí vem o último ponto, que é o fechamento, que é tipo a cereja do bolo, para mim aqui, que é o rosto de Moisés resplandecer, igual a Dani falou aí no começo, né? Então, o que me chamou a atenção de como, né? Como que Moisés alcançou esse resplandecer da glória do Senhor, né? Aquele brilho no rosto. E tem uma questão que também Jesus teve, que ele passou na presença do Senhor por 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Verdade. Escrevendo as tábuas, né? Ali, quando ele passou tanto tempo com o Senhor, focado no Senhor, concentrado em relacionamento profundo com ele, face a face, o rosto dele resplandeceu. E, super interessante, eu me lembrei da parte da transfiguração de Jesus, que ele está com alguns dos seus discípulos, ele sobe no monte e ele é transfigurado. E esse mesmo resplandecer acontece com ele. Os discípulos vêm, ficam atemorizados, né? Assim como o povo também ficou aqui atemorizado com Moisés. E quem aparece? Moisés, para Jesus. E Elias. Então, vê que perfeita ligação que é, né? Do Velho Testamento com o Novo Testamento. E o amor, a fidelidade, a grandeza do Senhor, preparando esse povo com cabecinha, né? A nossa fé não chega a um grão de mostarda. Então, imagina a cabecinha da gente, né? Então, quanto mais aqui, até a Bianca está falando isso, né? Quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, mais ele resplandece. Porque agora, eu não preciso necessariamente fazer o que Moisés fazia, né? De se preparar, de ir no monte, né? Ele está com a gente em qualquer horário, a qualquer momento, em todos os momentos da nossa vida. Jesus falou numa das lives, né? Acho que é Micael o nome dele, né? Falou que Jesus prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, esse resplandecer, ele está disponível para a gente. Basta a gente buscar o Senhor. A gente subir o monte, que hoje é figurativo. Né? O que é subir o monte? É ter esse período, né? Que seja aí 40 dias, né? Onde a gente vai se alimentar e beber só da fonte, que é Cristo e o Espírito Santo, é a palavra do Senhor que está disponível para nós. Então, hoje você não precisa mais desse esforço de subir o monte, né? Ele já é como se o monte, né? Como coloca ali, né? Deus desceu na nuvem e ficou. Esse tempo que a gente vive é esse. Ele está aqui na nuvem conosco, né? Só que dentro de nós. E resplandecer o brilho do Senhor, né? Algumas vezes a gente escuta também o perfume de Cristo, né?
Tem gente até que se refere a Jesus como cheiroso, né? Perfume de Cristo, porque ele é lindo, né? Ele resplandece, ele é tudo de bom. Então, pra gente ser dessa maneira, então nós temos que ser imitadores de Cristo. E assim a gente vai conseguir resplandecer a glória do Senhor dentro de nós. Amém. Então foi isso aqui. Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Que eu anotei, que eu achei bem bacana desse capítulo. Legal. Bem bonito, na verdade, né? Verdade. O amor do Senhor por nós. E olha que engraçado, né? Você fez questão de ler aquele trecho. A Dani, essa madrugada, acordou, o Davi queria fazer xixi, ela acordou às 2 horas, leu também, tocou muito, né, essa parte. E a hora que eu li foi, tem que falar disso, não tem como, né? A hora que passa por isso, você trava. E você poderia só falar nisso, né? Você quer falar alguma coisa, amor? Não, posso falar. Meu marido. Não. E aí essa foi realmente, eu vou ficar só nessa parte mesmo desse capítulo, que para mim ele foi, como você falou ali, para mim poderia acabar por aqui, eu acabei por aqui mesmo. Porque, assim, quando a Bíblia ela foi escrita por homens, foi. Inspirados por Deus, sim. Mas quando tem aspas, significa que a pessoa falou exatamente nesses termos, né? Todo mundo sabe, né? Na língua portuguesa, artigo científico, qualquer coisa, colocou aspas, é exatamente as mesmas palavras que foram usadas, né? Você não pode alterar nada. E esse trecho tem aspas, né? E quando ele fala assim, Deus falou isso. E tem aspas, aí quando tem isso na Bíblia, opa! Aqui não é inspiração, não. É ele mesmo falando. Ele fala, né? Javé é o Senhor, Deus da compaixão, misericórdia, sou lento para mirar. Que a gente pensa assim, pô, mas tinha acabado de se irar com o povo. Não, é que aqui pega trechos da história. Né? Se contasse dia por dia, a gente ia ficar aqui, né? Ia ser uma Bíblia de 32 mil páginas, só o primeiro capítulo, né? Que se for contar passo por passo, que ela vai pegando os principais momentos e vai descrevendo. Mas o que mais me chamou a atenção é no final dele. Né, que ele fala, contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências, e aqui eu tirei do pecado, porque a gente já vive no Novo Testamento. A Dani falou assim, você fica arriscando a Bíblia, não é isso que fala. Eu falei, não é isso no velho, porque no novo a gente tem essa versão atualizada, não fala mais isso. As consequências boas e más dos pais sobre os filhos, e essa foi a parte que mais me pegou. Porque de tudo isso que eu fui lendo aqui, eu fiquei pensando assim, olha que... as características desse pai, né, de Deus. Aí você vai indo, Deus de compaixão, misericórdia, lento para se irar, cheio de amor, fidelidade, que cobre de amor 1000 gerações, perdoa o mal, rebeldia, pecado. Até aqui, eu falei assim, até aqui eu reprovei. Não sou esse pai, não tenho toda essa misericórdia, não sou lento para me irar. Mas eu me identifiquei na próxima. No final, me identifiquei. Contudo, não absolvo o culpado. Não absolvo mesmo. E assim, tem uma das crianças que chega e ela é culpada, ela vai ter que se redimir pelo que ela fez. E essa parte eu me identifiquei mesmo. E aí olha que loucura. Ele traz as consequências. E aí, na minha interpretação, boas e más dos pais sobre os filhos. Se a gente parar para pensar, né, Jesus veio, que consequência, que poder é esse de pai, né? Falando da gente assim de pais que passa para os filhos, né? Olha que poder que vai passar por ele, talvez vai ficar com os netos. Que poder é esse que nos que está na palavra, né? E assim, Jesus, ele Deus vivo na terra, né? Ele veio aqui se passar em carne, né? Carne e osso, passar pelo que a gente passou. Ele teve coisas diferentes da gente. Não, ele era Jesus, como uma criança qualquer. Minha palavra diz isso. Fui buscar Lucas 12, 42, diz o seguinte, olha só. No aniversário de 12 anos de Jesus, Jerusalém tinha um costume de fazer uma festa, era uma festa assim, de uma semana, 7 dias de festa, e a família inteira lá, não tinha avião, ônibus, né? A pessoa ia todo mundo caminhando, passava uma semana lá celebrando, orando e tal. E aí ia todo mundo, ia todos os amigos, tudo que é parente, todo aquele negócio. Sabe aquela festa que vai a família inteira? Eu fiquei pensando assim, qual festa que a gente fez assim? Primeiro ano de criança, dos seus filhos, a gente sempre faz uma festa dessa. Primeiro ano a gente sempre reúne todo mundo, depois você não faz mais isso, mas o primeiro ano você reúne todo mundo, né? Chama toda a família, chama todos os amigos, chama, né? E aí, o que aconteceu lá nessa festa? Eles esqueceram Jesus lá.
Olha que loucura. Esqueceram. Eu fiquei pensando assim, nossa, que pai desnaturado. Não é, a gente já esqueceu o Davi numa loja. Né? Você pensa numa festa que vão todos os seus parentes, vão os seus amigos, vai vizinho. Aí todo mundo tá saindo lá, vamos carregar as coisas. Não, a gente junta a TV, vamos, criançada, vamos. E você sai caminhando. E aí esqueceram dele, claro. Ué, aconteceu, né? Você sai carregando um monte de coisa, coisa da festa e não sei o que, esqueceram. E aí começou, né? Cadê ele? Tá contigo, Mara? Tá contigo, cara? Não, tá com não sei quem, tá com amiguinho. Não tá. Aí já começaram a... Opa, esquecemos Jesus. E aí eles voltaram, mas para voltar uma caminhada muito longa, né? Então eles demoraram 3 dias, né? Voltando e procurando. E aí foram em tudo que é canto. Aí onde que você procura? Quando você sai correndo, vai pelo rastro que você veio, né? Para ver se ele foi. Aí vai perto das casas próximas, pergunta se alguém passou. Vai em tudo que é canto, né? Vai em campinho de futebol, vai na praia, vai em tudo que é lugar. Mas eles acharam ele num lugar mais improvável, que eu acho que a gente nunca iria procurar se a gente tivesse perdido Davi e a Valentina. Qual foi o lugar que acharam ele? No templo. Acharam ele no templo. Na casa do pai. Aí agora, por que acharam ele lá? Por que acharam Jesus lá no templo? Porque os pais eram realmente, a gente plantaram isso, o lugar que você deve ficar, que você deve crescer aqui na igreja assim. E aí ele falou, tá bom, me perdi, vou para onde? Para onde eu me identifico. E foi pro templo, né? E aí quando eles enxergam a ele, agora imagine assim, vamos colocar no lugar, né? E a mãe vem correndo, o pai, viram ele. Qual que é a primeira reação? Você tá 3 dias procurando, tá desesperado. Você olha assim, o que você faria? Qual é a sua reação? Você viu a criança? Ué. Abraçar, falar o quê? Beijar. Abraçar, beijar e dizer que tá aflito. Meu Deus, onde é que você tá? Beliscar. Pegar pela orelha. Beliscar. Aí foram lá, beijaram, abraçaram e falaram, por que você fez isso com a gente? Se fosse eu falar assim, vocês que fizeram comigo, me esqueceram aqui, né? Mas não. Aí eu falei assim, nós estamos aflitos. E aí ele fala um negócio que é fenomenal. Ele falou assim, por que estão aflitos? Eu não deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, não foi aqui que vocês disseram para eu ficar, para eu crescer, para eu me manter, né? E aí eles ficaram perplexos com a resposta deles. E aí muitas vezes a gente costuma fazer isso, né? A gente fala assim, poxa, vocês têm que adorar Jesus Cristo, esse é o caminho, senão a gente vai para o inferno, e olha o poder de Deus e mostra tudo. Aí de repente a criança vem e dá uma resposta dessa com 12 anos. Essa é a casa do meu pai. É aqui que eu não estou perdido. Aí você fica perplexo. Mas você não plantou isso o tempo inteiro. E a gente fica perplexo quando acontece isso, né? Olha que doideira. E aí depois em João 5,19 diz o seguinte. Jesus disse, que é para confirmar exatamente essa passagem ali no final. O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Por que ele foi para lá, para o templo? Porque o pai ia, porque os pais iam, né? Porque eles faziam isso. E aí, assim, esse é o final daquele trecho, e é o que mais me marcou, assim, poxa, é isso que Deus está falando nessa parte. É o que a gente faz, é o que eles vão fazer. Então, se a gente ficar fazendo coisa errada, eles vão fazer coisa errada. Se a gente fizer coisa certa, eles vão fazer coisa certa. Se a gente mostrar que Deus está em primeiro lugar, eles vão ter Deus como primeiro lugar. Se a gente mostrar que Jesus é o caminho, eles vão ter Jesus como caminho. Né? A palavra está dizendo isso. João está dizendo isso. A palavra... Então, a gente tem que não ficar perplexo com isso. Né? Se a gente está plantando isso, a gente vai colher isso. Né? Nós como pais. E hoje foi um dos dias que eu me senti muito feliz mesmo. A gente levou as crianças lá para André para fazer as tarefas lá e tal. E aí, no caminho, lá, estava conversando com o Davi, ele falou assim, pai, eu quero voltar a participar da live. E aí, para mim, foi um motivo de muita alegria, muita mesmo, porque eu não estou forçando eles, eu gostaria de até apontar o chinelinho ali, vai participar. Mas não, estou fazendo como Cristo faria, olhando com amor, respeitando o espaço, não quero que isso seja uma obrigação. Se você enxergar que esse é o caminho, vem com a gente aí, de repente, por que ele quer participar agora? Porque eu tô aqui há 85 dias consecutivos,
tem feito muito bem para nós, ele tem visto que tem feito bem para mim, para ele, e quer participar disso, porque é o exemplo dele. Eu estou colocando isso em primeiro lugar, ele também quer colocar e quer participar. Eu falo assim, eu não quero participar do seu lado, eu quero ficar do outro lado lá. Ou seja, ele não quer nem ser coadjuvante, ele quer participar mesmo. Porque estando aqui do meu lado, eu vou falando e não fala nada. Não, ele quer participar. Olha que glória um negócio desse, né? Que bênção. É isso que a palavra está dizendo. É isso. É o exemplo, né? Muito legal. Esse estudo é muito, muito bacana ler, né? E estudar e começar a enxergar esses detalhes, né? Do cuidado de Deus, né? De acordo com aquilo que você tem disponível ali no momento. Ele vai tratar com você, com o povo, né? Igual ele tratou aqui com o povo escolhido, da maneira que eles entenderiam, né? Da maneira que ia funcionar, da maneira que eles conheciam, né? Verdade. Dentro do conhecimento que eles tinham e do exemplo que eles viam. Então, Moisés aqui, puxa vida, né? Você lê a história, tudo que ele fez, foi mais importante para ele a presença do Senhor, não chegar lá. Até foi você que comentou isso, né, Diego, numa das lives. Quando você tem a presença de Deus, não importa onde você vai chegar, porque o sucesso é garantido. Andando com Deus não tem erro. Você pode ter uma pedra maior para você pular, mas é garantido, você vai chegar no destino, naquilo que foi planejado. Mas a presença, o caminhar com Deus, com Jesus, é o que vai fazer a gente resplandecer Cristo. E aí eu fiquei, sabe, com vontade de ter o rosto brilhante como ele brilhou, sabe? Mas não ter vergonha para colocar véu, né? Porque é isso que demonstra na vida da gente a diferença. E Moisés sabia muito bem a diferença, né? De estar com Deus, né? O povo, onde ele poderia chegar com Deus e sem Deus. Tanto que ele fala aqui, né? Ele implora para o Senhor. Não abandona, caminha junto com a gente, né? E ele nem entra na Terra Prometida, né? Você vê que é um negócio fantástico mesmo, né? Só que onde ele está agora, né? Qual foi a recompensa de desfrutar, né? Você resplandece quando você desfruta a presença do Senhor. E que você se deleita, né? Esse mel, né? Mel e leite que mana da terra aqui, não é aqui, gente. É no convívio com o Senhor. Porque daí é uma alegria, é um prazer a todo momento, né? A intimidade com Ele. Lógico que a vida não é só rosas, né? A gente tem N problemas. Só que é muito prazeroso andar, é difícil, né? Porque você está no mundo, então você enfrenta crítica, você enfrenta comentários maldosos, né? Salmo 73, acho que foi até a Bianca que me indicou esse salmo, porque aqui ele fala da justiça, né? Muitas vezes a gente vive vendo ao contrário, né? Dá a impressão de que existe uma injustiça, porque às vezes a gente olha pessoas que não creem em nada, né? E se desenvolve, tem sucesso, aparentemente não tem problemas, e a rede social hoje, que é esse tempo que a gente vive, aparentemente as pessoas têm uma vida perfeita e a gente olha pra gente e sabe que não tem, né? Quantas pessoas com depressão por conta disso, né? Então, naquele tempo, era mais visível, né? Porque não tinha internet, não tinha filtro, não tinha, né, para você não mudava o fundo, né? Para dizer que tá no exterior e não tá, um exemplo, né? Você não tem filtro para botar sua cara alegre quando tá triste, né? Naquele tempo não tinha. Mas hoje você tem esse desafio. Então, assim, apesar da época, a Bianca está me corrigindo aqui, Salmo 11. Apesar da época ser diferente, o princípio e os itens são os mesmos. Os desafios são os mesmos. Só a roupagem, né? A cara é diferente. E aí em Salmos 11, como a Bianca está falando aqui, Salmos ele fala muito disso também, né? Não só no 11, mas
O que vai acontecer com o justo, o que vai acontecer com o ímpio. Então, se você crê em Deus e tem a certeza, você não vai querer estar do lado do pecador. Com certeza não. Né? Pecador que eu digo assim, que não quer mudar. Porque pecador todos somos, né? A gente peca todos os dias, né? Até uma piscadinha assim meio torta já era, né? Mas daí você escolher Cristo. Escolher andar com Ele. Ter a presença dEle resplandecer. A luz e a glória dEle. É isso aí, muito bom. Top, sim. Finaliza aí, cara, pra nós. Finaliza. Senhor Deus, quão gratificante é ouvir tua palavra e aprender dos teus ensinos. Verdadeiramente, Senhor, a Bíblia, ela é um roteiro, Deus. Aqui tem tudo do que a gente precisa para seguir os teus caminhos e as tuas ordenanças, Senhor. Para que ela não seja difícil, mas como a tua palavra diz, teu jugo é suave, né? É leve. Estar contigo, Senhor, o Senhor nos renova as forças e a esperança, Deus. Senhor, que a gente possa estar atento, através do teu Espírito Santo, do teu mover, no entendimento, Senhor. Hoje o Senhor nos explicou, Deus, como resplandecer a sua glória. Que a gente possa, Pai, praticar todos os dias isso, transbordando o seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia, as características que o Senhor nos fez, a sua imagem e semelhança. Se o Senhor é tudo isso, Pai, nós também podemos ser. O Senhor nos diz que nós seríamos, assim que imitássemos a Cristo. Então ajuda-nos, ó Deus, a andarmos, a trilharmos o mesmo amor e obediência que Jesus demonstrou aqui na Terra, mostrando pra gente que isso é possível, sim, Senhor. Te seguir e resplandecer a sua glória. Senhor, que o Senhor invada os lares nesse momento, trazendo paz, trazendo alegria, harmonia, Senhor, e união. A união familiar que o Senhor tanto preza, Pai. E que possamos, Senhor, te adorar com as nossas vidas, através do derramar do teu amor, Senhor, e do teu ensino vivido a cada dia. Que a tua palavra não seja vã, Senhor, mas que seja multiplicada em frutos, ó Deus, na nossa vida, na nossa família e na convivência, Senhor, com os nossos amigos e com as pessoas que cruzarem o nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Valeu. Valeu, beijo. Valeu. Até mais. Até a próxima. Até. Tchau, cara. Tchau, tchau.